Mas é muito bom a gente poder compartilhar de algo que é tão poderoso e tão vivo, que é o Evangelho, queridos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ontem nós iniciamos falando que o Evangelho é a resposta para tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos, toda a sabedoria, toda a força, tudo que nós precisamos para viver está disponível no Evangelho. No próprio poder do Evangelho, na própria dunamis do Evangelho. E ontem nós estávamos falando a respeito do poder escravizador que o medo tem. E como nós nos libertamos. Hoje nós vamos entrar mais na questão de como nos libertar dessas questões do medo. Que o medo ele vem para paralisar as nossas vidas, para travar as nossas vidas. Mas Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. A gente podia fazer aqui, Luiz, até separei algumas coisas aqui que nós falamos ontem, né? Okay. Só em títulos, só. Ontem nós falamos que a primeira menção da palavra medo foi quando Adão percebeu que estava nu, quando ouviu a voz de Deus, teve medo, se escondeu, né? Foi a primeira vez que surgiu a palavra medo, né? E nós vimos que ele se viu condenado, se viu em culpa, né? E se percebeu em nudez. Então é uma menção que já traz a raiz de onde veio o medo, né? A culpa e a condenação é a raiz que promove o medo, né? Antes não havia culpa e condenação, porque ele não sabia, não tinha conhecimento do bem e do mal, né? Mas quando veio o conhecimento do bem e do mal, a culpa veio por causa das suas, né, falhas ali, né? Do pecado. Isso. Então o medo surgiu em Adão por causa da sua desobediência. Da sua desobediência. Então, por ele ter desobedecido, ele teve medo. Teve medo. Amém. Amém. Vamos, Luiz, nós estamos aqui e nós vamos estar assim, nesse bate-papo e ministrando no bate-papo, certo? A gente vai trocando assim, fluindo aqui. Outra coisa que nós já vimos aqui, né? O diabo usa o medo para querer nos escravizar. E inclui igreja, inclui todos, queridos. Porque ele quer escravizar nossas vidas com o poder né, que o medo da morte tem, né? Ele tenta usar o poder da morte para nos escravizar, né? Então aí, com medo vem a ansiedade, vem o estresse, o pânico, vem a depressão, né? Todas essas coisas que promovem na nossa vida uma raiz, que promove um estado emocional que não é bom, e a gente tem que ter paliativos. Ontem você falou até dos paliativos, né, Luiz? O medo, como você está falando, ele é uma raiz que vai gerar, nessa árvore, vai gerar coisas negativas, frutos ruins, não é? Sim. E muitas vezes as pessoas tentam procurar resposta, procurar solução, tentando corrigir, eliminar o fruto ruim. Sim. Então, eliminar o fruto ruim não garante que essa árvore vai deixar de dar frutos ruins. Você tem que tratar a raiz, tem que tratar a causa. Legal. E então, queridos, o bom é que nós sabemos onde tratar. Isso que é a maravilha, a boa notícia é isso, né, Luiz? Porque você tratar o medo superficialmente, né, você não resolve a questão, você apenas trava as suas consequências que promovem outras consequências, né? Nós sabemos que até o uso de remédios, ele é bom de um lado, mas acaba de alguma forma prejudicando de outro. Não quer dizer que não devamos tomar remédios, mas nós podemos nos aprofundar nisso que vai trazer um resultado permanente, né? Isso aí. As soluções humanas, naturais, elas são paliativas porque elas vão tratar
a consequência e não a causa. Elas tratam daquilo que é possível tratar no natural. Então, você vai tratar do estresse, da ansiedade, você vai tentando cuidar disso. Porém, quando a gente vai descobrir que o que gera o medo é a culpa e a condenação, aí não tem solução humana para tratar disso. Aí você precisa cuidar disso espiritualmente. Espiritualmente. Então a raiz do medo está no espírito, né? Então a gente já pode identificar isso, né? Que a raiz está no espírito. Então muitas pessoas pensam, mas a gente não tem que ter medo, temer a Deus, né? Ter medo de Deus, às vezes confunde o temer a Deus. Nós já até ministramos isso numa live aqui. Temer a Deus na antiga aliança acabava tendo um certo nível de medo mesmo por causa da lei, que era da aliança que se estava. Mas é interessante quando Jesus vai ser tentado pelo diabo no deserto, né? Ele tem antes de ir para o deserto ser tentado, ele ouve a voz de Deus, né, dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Quer dizer, esse amor que nós compreendemos de Deus em nossas vidas, ele arranca fora o medo. E Jesus dá uma resposta quando o diabo fala para Jesus: tudo isso eu te darei, ele mostra os reinos do mundo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele usa um versículo lá de Deuteronômio, capítulo 6, que fala assim: ao Senhor teu Deus temerás. Mas aí quando ele traz para a realidade ali, na boca de Jesus, ele fala assim: ao Senhor teu Deus adorarás, prestarás reverência. É diferente, né? Porque isso vem em concordância com aquilo que diz Romanos capítulo 8, que diz que Deus não nos deu um espírito de escravidão para outra vez estar atemorizados, porque um dia o homem esteve atemorizado por causa dessa raiz de culpa, dessa raiz de medo, né? Mas Deus nos deu um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Aí fala Abba, é uma palavra de intimidade com seu papai, que é o nosso Deus. Quer dizer, já é uma palavra mais íntima e amorosa, né? Outra questão aqui, né? Então nós vimos, se eu me sentindo acusado, me sinto escravizado, me sentindo culpado, me sinto escravizado, o que nós poderíamos, vamos imaginar qual a arma que o diabo usaria. Nós falamos ontem que é a própria lei, né? Porque como que ele faria para nos acusar? Usando a própria lei, né? Usando a própria lei, dizendo assim: você não está fazendo o suficiente, né? A sua performance não está boa. Sempre ele vai condenar. Sempre vai condenar. Se nós condenar. fazemos tudo errado, ele condena. Se nós fazemos quase tudo certo, ainda falta e falhamos numa coisa, ele condena. Se nós não fazemos muito, ele nos condena. De qualquer forma, ele nos condena. Tipo assim, você não leu a Bíblia hoje, é uma condenação. Sim. Você leu só um capítulo, ou seja, sempre ele vai ter um motivo para condenar. Então, de nenhuma maneira nós devemos aceitar qualquer condenação. Sempre olhar para Cristo. Quando eu olho para mim, eu vejo as minhas falhas. Sim. Quando eu olho para mim, eu vejo as minhas falhas, e aí eu vejo quem é o velho homem, quem é o homem em Adão. Sim. Mas quando eu olho para Cristo e a sua perfeição, a sua santidade, eu me vejo nele. Sim. Eu me vejo perfeito nele. Amém. Santo nele. Glória a Deus. Amém. Que bênção, Kátia. No caso, quando a gente fala o perfeito amor que lança fora o medo, é o amor de Deus por nós, né? Porque o nosso amor, ele não é perfeito,
Mas o amor de Deus por nós, ele é totalmente perfeito e incondicional, e foi demonstrado e provado, né? Amém. Importante é isso, porque Deus demonstrou quando lhe deu o seu Filho, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, né? Aí ele fala aqui, outra coisa, né? Então, se a condenação ela é prejudicial para nós, nós vimos ontem também a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos condenar? De forma alguma. Ele veio para nos convencer da justiça. Justiça. Então, se o Espírito Santo veio para me convencer da justiça, no meu relacionamento com Ele, Ele vai me mostrar, vai me dar o discernimento do que é a justiça de Deus. Sim. Como que Deus manifestou a sua justiça? Enviando Jesus para levar minha culpa e minha condenação. E me dar a salvação. A única forma de eu me tornar justo é através do sacrifício perfeito. Ontem nós lemos em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que o medo pressupõe punição, castigo. Então, as pessoas estão com medo porque elas sempre estão achando que elas podem ser punidas ou castigadas por algo de errado, por alguma desobediência que ela cometeu, né? Então elas estão aguardando uma punição. Tipo assim, aconteceu algo ruim, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Consciente, né? ou inconscientemente, né? Isso é uma consciência do pecado. Do pecado. Mas quando o Espírito Santo nos convence da justiça, ele nos mostra uma consciência, ele nos faz ter a consciência de que nós já fomos perdoados. É interessante a gente apontar que essa consciência do pecado nasceu quando Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Foi a consciência do pecado que veio, né? Mas agora nós vamos falar como nós vamos nos libertar dessas questões, queridos. Nós já temos falado aqui que o verdadeiro amor lança fora o medo, mas só que a gente falar do amor de Deus, né? Para mim vai ter uma realidade, para você vai ter uma outra realidade. Cada um vê o amor de Deus num nível, né? Cada um vê o amor de Deus na prova, né, desse amor, né? Porque se é que tem desprovado que Deus é bom, então não é somente palavras, é necessário assim, a gente provar e experimentar, e essa é a oração nossa. Isso. Oração constante até pelas nossas vidas, pelas vossas vidas, que nós viemos provar o amor de Deus na sua profundidade, na sua largura, na sua altura, na sua extensão, para que nós sejamos tomados da plenitude de Deus, né? Isso. Qual é então a nossa expectativa, a nossa esperança em Deus? Se Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar, para levar a nossa culpa e a nossa condenação, eu estou bem com Ele. Ele não olha para mim para ver o meu pecado e julgar o meu pecado. Sim. E muito menos me condenar por causa do pecado. Tudo isso Ele fez na cruz. Olha como é grande esse amor. O meu papel é superar todas as barreiras para eu conseguir receber esse amor. E isso pressupõe o quê? Simplesmente uma rendição, uma entrega. Quando eu baixo todas as minhas defesas e me abro para o Senhor e recebo. A palavra que nós temos para dizer, a palavra-chave é: receba o amor de Deus. Receba. É só receber. Amém. Amém? Eu só queria trazer um versículo novo hoje, né, que é Romanos capítulo 5, a partir do versículo 5. Que nós estamos falando qual é a nossa esperança então. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, o amor de Deus é derramado no nosso coração, ou foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Ora, se eu recebi o Espírito Santo quando aceitei o sacrifício de Jesus, eu recebi esse Espírito é o Espírito de Deus. Amém. Então, tudo de Deus está no Espírito Santo que habita em mim. E Deus é amor. Então, Deus é amor. Então, por isso que nós recebemos o amor de Deus pelo Espírito Santo. Amém. Então, eu só preciso crer nisso. O Espírito Santo habita em mim. E aí, no meu dia a dia, na minha caminhada, na minha jornada de fé, o que eu preciso fazer
é me relacionar com o Espírito Santo que habita em mim. Se eu não der crédito, se eu desprezá-lo, ele não vai me obrigar a nada. Mas se eu me aquietar e nutrir, manter essa comunhão com o Espírito Santo, tudo que Deus colocou em mim vai se manifestar, vai operar. É importante, então, Luiz, a gente falar também a respeito do Espírito Santo, mas não pode ser nessa live, né? Porque a gente não vai conseguir, porque nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E habita em nós. Mas a gente podia falar assim, já que a nudez de Adão trouxe a consciência de culpa, a nudez, símbolo do pecado, né? Mais simbolizado por uma nudez, trouxe aquela consciência de culpa e de medo, né? Que resultou do medo. Então existe alguma roupa celestial que Deus nos deu para que nós não venhamos sentir medo, né? E eu queria abrir um versículo que está lá em Isaías 59, versículo 6, porque existe uma roupa que a roupa simboliza alguma coisa, a veste simboliza alguma coisa, né? Então, se com Adão, lá no princípio, ele se viu nu por causa do pecado, então existe uma roupa que Deus proveu para nossas vidas, para nós não nos sentirmos culpados e muito menos com medo. Amém. Então vamos lá, Isaías 59, 6 fala assim: as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. Olha só que maravilha! As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência não há nas suas mãos, não há obras de violência há nas suas mãos. Quer dizer, as vestes simbolizam as obras. Por isso que a primeira coisa que Adão foi fazer para se cobrir foi cozer folha de figueira. Ele foi fazer algo para se cobrir. Então já havia uma necessidade de fazer algo para se cobrir, né? Ele tentou corrigir o seu ato produzindo aquela veste. Aquela veste que é folha de figueira. Isso. E a folha de figueira, na verdade, a figueira aponta, né, até para Israel, né? Israel que rejeitou a justiça de Deus, que é Jesus. Isso. Né? Quer dizer, existe uma revelação até em cima dessa questão, né? Que Israel rejeitou Jesus, ele não recebeu Jesus porque eles tinham as suas próprias obras, né? Tanto é que quando perguntaram para Jesus, né? Você lembra daquele jovem rico, o que nós faremos para herdar o reino de Deus? É estranho, né? Você fazer para herdar, né? E é interessante, quando ele perguntou isso, olha só, Jesus quis mostrar para ele aonde que ele estava naquele momento. Porque ele chegou para Jesus querendo saber na lei qual a obra que ele tinha que fazer, que o homem tinha que fazer para agradar a Deus e ser salvo, ser merecedor da salvação. Sim. E já que ele estava nesse lugar, Jesus falou, quis enfatizar, quis evidenciar o quão difícil, que na verdade seria impossível o homem se salvar pelas suas obras. E ele falou assim: você faz tudo isso? E aí Jesus falou: vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Aí o jovem se calou e saiu, porque ele não conseguiria fazer isso. Ou seja, você quer ser salvo por suas obras? Então, você tem que fazer muito mais do que você está pensando. Aí concluíram, né? Foi concluído naquela ação daquele jovem rico. Falou assim: quão grande é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Aí ele fala pelo contexto, né? Rico de quê? Rico das suas obras, né? Mas aí Jesus responde: mas para Deus tudo é possível, né? Por quê? A nossa salvação não vem das nossas obras, a salvação vem de Deus, né? Aí, interessante que Isaías 59, então ele fala que obras, obediência humana não cobrem
as nossas nudez, a nossa nudez, né? Não cobre a nossa vida, não nos afasta dessa condenação, né? Tanto que Deus substituiu aquelas vestes que Adão tinha feito. Substituiu por quê? Por pele, né? Pele de animal, de animal. Ou seja, já era uma sombra. Uma sombra do sacrifício perfeito que viria. Então nós já temos já uma revelação, uma sombra que aponta para aquilo que viria, que é o sacrifício de Jesus. E é interessante que o próprio Isaías 59, versículo 16, 17, ele fala assim: viu que não havia um ajudador, não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço, está falando Deus, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Quer dizer, o braço de Deus teve que ser estendido para trazer a salvação, para trazer a justiça. E a sua própria justiça o susteve. Então, não é a nossa própria obra, não é a nossa própria justiça que provê a redenção para a nossa nudez, mas a própria justiça de Deus que provê a redenção na questão da nudez, que trouxe a culpa e a condenação. Aí ele continua falando aqui, olha, vestiu-se, olha, de justiça, como de uma couraça. Quer dizer, a justiça, ela é uma veste, é uma vestimenta, né? A couraça. Couraça da justiça. A couraça da justiça, que protege o coração. Isso. E a culpa, ela vem onde? É no coração. Se o nosso coração nos condena, quer dizer, a justiça de Deus, ela protege o nosso coração da condenação, da culpa, né? E que maravilha isso, né, Luiz? Então, nesse contexto aqui, Romanos capítulo 4, cita o que Davi falou, né? E assim também Davi declara ser bem-aventurado aquele homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Uau. Né? Então, Deus atribui a justiça sem as obras, mas por causa da fé. E isso, queridos, já é uma resposta, já é uma posição que nós alcançamos por meio da graça, né? Amém. Por isso que nós falamos que o Evangelho é sempre a resposta para todas as nossas adversidades. Amém. Porque o que se descobre no Evangelho? Não é o que diz lá em Romanos capítulo 1, se não me engano, versículo 17 ou 18, não me lembro, vocês me ajudem. O que diz? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o nosso chamado não é fazer, o nosso chamado é crer. É crer quem nós somos, é crer naquilo que Jesus Cristo fez. Porque no Evangelho se descobre é porque estava coberto, estava escondido. Então, Isaías 59, quando ele fala assim, olha, vocês estão tentando salvação, estão tentando se cobrir com as suas obras, mas eu provi a justiça, o meu braço, a minha destra, que é o símbolo de Jesus, da sua justiça, a minha própria destra proveu salvação. Né? Fala disso. Não, assim, é importante a gente parar para meditar nessa palavra, porque muitos cristãos ficam sempre achando que por ele não estar se comportando muito bem, adequadamente, porque a justiça traz essa memória, né? Pensa que Deus está triste com ele, está bravo, está irado com eles. Sim. Então eles ficam sempre tentando se esforçar para ser bom, para fazer o bem, para fazer boas obras, para apresentar essas obras a Deus, para que Deus se agrade do seu comportamento. Sim. E aí os ame, e os abençoe. Né? Mas não, é o contrário. Primeiro você recebe o amor de Deus, primeiro você recebe a obra de Jesus,
Você recebe isso primeiro. É isso que vai te capacitar para fazer as boas obras. Amém. Não são as boas obras que me habilitam diante de Deus. Não. É eu receber de Deus gratuitamente que me habilita para fazer as obras. Amém. 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 Glórias a Deus, queridos. E como nós temos falado, o Evangelho se descobre a justiça. O que é justiça, Luiz? Eu acho interessante a gente falar isso porque a gente tem observado aqui que a justiça de Deus é a resposta para a nudez da nossa vida, né? É a resposta para o sentimento de culpa e de condenação que vem na nossa vida. Então a justiça é algo muito importante a ponto de ser uma armadura, né? Uma couraça. Nós precisamos aqui expor o que é a justiça, aqui falar o que é justiça. Né? Você quer falar alguma coisa? Não, pode começar, eu vou complementar. Né? Então vamos abrir um versículo aqui que a gente pode entender. Primeiro Romanos capítulo 3, porque a justiça, ela nos declara, a justiça de Deus nos declara culpado ou justo, ou justificado, né? Ou culpado ou justificado, né? Romanos capítulo 3, ele fala que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Né? E as pessoas falam só até aí. Né? Todos pecaram. O pregador fala, todos pecaram. Não há um justo sequer. E foram separados da glória de Deus. Separados. Ou seja, não há um justo nenhum sequer. Ou seja, pare de pecar. Sim. Porque se você ficar pecando, você está separado da glória de Deus. Isso. Então eu tenho que parar de pecar para que a glória de Deus venha sobre minha vida. Então parece correto, entendeu? Mas eu não estou dizendo aqui que nós vamos pecar para que a glória de Deus venha. Pelo contrário, eu estou falando que não é o que nós fazemos, que nos torna justos para que a glória de Deus venha. Porque a glória de Deus é o nosso ambiente, né? E Jesus, lá em João, naquela oração que ele fez antes, né? Ele declarou que ele nos deu a sua glória. Nos deu a glória que ele recebeu do Pai, ele nos deu. Para que nós fôssemos um com ele. Aí a gente pode falar aqui Romanos capítulo 3, versículo 19, aliás, no versículo 20, que diz assim: visto que ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Então não há como ser justificado diante dele por obras da lei. Tudo que a lei diz, e a lei não diz apenas 10 mandamentos, são 613 regras da lei. 10 são resumidas. Isso. Logo, o apóstolo Paulo, ele fala, né, em Romanos capítulo 7, que quando a lei diz não cobiçará, me parece que foi o não cobiçará que pegou ele, né? Que fisgou ele, né? Lá, fisgou a sua carne, e ele falou assim: não posso mais viver debaixo do mandamento, né? Ele cita que ele está morto para a lei, e a resposta é ele que um novo casamento com Jesus. Mas aí ele fala que, olha, ninguém, no 20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei traz a nossa consciência da nudez, que é prejudicial para a nossa vida, que traz o medo. Amém. Né? Que traz o medo, que traz a culpa, que traz a condenação. Então a lei promove isso, mas pastor, a lei ela não veio para não veio de Deus, né? Sim, a lei, a Bíblia diz que a lei é santa, é justa, é perfeita, né? Porque esse é o grande questionamento. A lei veio de Deus. Isso. E a lei demonstra um comportamento correto, sim, um comportamento decente, né? Sim. A lei define isso aí. Só que ela não tem nenhum poder de nos transformar. Não tem quando ela estabelece o que é certo e o que é errado, você enxerga onde você está. Então ela serve como um espelho para te mostrar o quão
fora do bom comportamento, padrão de Deus. Fora do padrão você está. Mas só, aí ela não consegue te transformar. E nem se você conseguir 99% da lei, você consegue, porque 99% não é suficiente. Eu consigo o máximo que eu posso, eu sirvo o máximo que eu faço o máximo que eu posso, como se eu, o máximo, fosse o que resolveria a situação, né? Para me declarar obediente à lei, eu preciso obedecer toda a lei. Se eu desobedecer um mandamento, eu sou culpado. Tiago e a Paulo fala isso. Se você desobedece um ponto da lei, você desobedeceu toda a lei. Então é impossível você ser declarado justo mediante a lei. Então, querido, se você está debaixo da lei, você está se sentindo pecador, debaixo de condenação, de culpa, ou você está se cobrindo com as suas obras para se esconder da sua nudez. Mas a nudez está ali dentro, né? E aí ele continua falando aqui, então pela lei vem o conhecimento do pecado. E o pecado, mas conhecer o pecado não é bom aí, não é no sentido, vem o conhecimento do pecado, da natureza do pecado, mas na verdade, Jesus veio para remover essa consciência do pecado. Isso é muito bem explicado em Hebreus capítulo 9, versículo 10, porque a consciência do pecado nos afasta da glória de Deus, nos afasta da presença de Deus, e é na presença de Deus que eu tenho a minha identidade restaurada, né? É na presença de Deus que eu tenho a minha imagem renovada, que eu sei quem eu sou em Cristo, né? Aí a lei, então, a lei é um padrão para a natureza humana, é um padrão para corrigir para quem não tem vida, para quem não tem vida. Porém, na nova aliança, nós recebemos uma nova natureza. Nós nascemos de novo. Nós temos, a Bíblia fala para andar em novidade de vida. Sim. Então, qual é essa novidade de vida? Eu ando em comunhão com o Espírito Santo, que vivifica o meu espírito, e é nessa vida espiritual que eu fui chamado para viver. Quando eu vivo nessa condição, eu domino a minha alma, os impulsos da minha alma, os meus desejos, eles são dominados por algo mais forte, que é espiritual. Sim. Então, eu não vou precisar, a minha alma não vai ceder às inclinações carnais, por quê? Porque eu estou fortalecido no Espírito. Um Espírito fortalecido, através da comunhão com o Espírito Santo com Deus, se sobrepõe à força da carne em nós. Sim. Em termos práticos, se você tem uma fraqueza nos olhos, com adultério, com impureza, com lascívia, com todas essas coisas, com todos esses vícios, ou em outras áreas, né, com a mentira, com engano, com a falsidade, né, em todas as áreas. Se você tentar se tornar obediente à lei para você, por exemplo, eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu não vou praticar isso somente vai fortalecer a natureza do pecado em você, vai fortalecer, na verdade, a voltar o pecado em você, mesmo porque a natureza nossa pecaminosa, ela foi com Cristo crucificado. É importante e nós entendemos isso, porque a lei ela não mostra a nossa identidade em Cristo. A lei mostra a carne avultada em nós, mostra quem nós éramos, né? Então, pela lei, não conseguimos vencer esses tipos de pecado. Mas há uma resposta, por isso que nós estamos falando aqui. Mas aí ele fala aqui, no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus tem algo para nós que é restaurador e vivificador, Luiz. Porque nós carecemos disso. Igual nós carecemos de alimento, a glória de Deus parece que tem algo que é vivificador, santificador, purificador e transformador, né?
Aqui, mas antes desse versículo, olha só. Vamos ler o 21 e 22 Sim. também. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por todos e sobre todos os que creem. Então, simples assim. A justiça se manifesta mediante a fé em Jesus. Isso. Aí, porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. Ou seja, todos que estavam em obediência, tentando obedecer à lei, pecaram. Sim. Na verdade, nós nascemos nessa condição, Sim. na natureza adâmica. Nascemos nessa condição, nessa natureza pecaminosa. Por isso que todos pecaram. Sim. Né? Quando fala todos pecaram, não quer dizer que todos cometeram atos de pecados somente. Não, é muito mais profundo que isso. Isso também, mas é muito mais profundo. Tudo nasceram debaixo dessa natureza. Você já nasceu numa condição de pecado. É uma natureza. O homem já nasce na natureza pecaminosa. Sim. Aí ele precisa olhar para a cruz, reconhecer a obra salvadora e redentora para que ele seja salvo, seja perdoado. E nascido de uma nova natureza. Por isso que nós somos nascidos de novo, né? Por isso que carecem da glória de Deus. Aí você lembra que Jesus falou: eu dei a eles a minha glória. Então, ou seja, todos pecaram e carecem da glória. Se você recebe Jesus, você recebe a glória. Então, o homem pecador está longe da glória de Deus. Nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a glória de Deus. Sim. Amém. Aí, continua falando aqui, olha. 24. Sendo, no 24, sendo justificados. O que é ser justificado? É ser declarado justo. Gratuitamente. Quer dizer, eu não fiz nada por isso. Eu não fiz nenhuma obra. Eu não pratiquei nada. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como reconciliação, mediante a fé. Mediante a fé. Mediante a fé. Para manifestar a sua justiça. Então nós temos a resposta de que a redenção que há em Jesus, a sua obra da cruz, o seu sangue derramado, aquilo que ele fez, e porque nós cremos nessa obra dele, nós nos tornamos justos gratuitamente. É isso? Isso. Completamente justo. Deus nos vê completamente justo, 100% justo, porque não existe 99% justo, né, Luiz? Não. E aí, continuando isso aí, esse raciocínio, em 2 Coríntios capítulo 5, 21, fala que aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado, ou seja, ele levou os nossos pecados. Sem merecer. Porque ele era culpado. Não, mas porque ele quis. Deus o fez pecado para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça, fôssemos justificados. Então, assim, Jesus não cometeu o pecado, mas pagou pelo pecado. E nós que cometemos o pecado, fomos justificados. Foi grato. Para nós foi de graça. Foi de graça. Então fala assim, mas é de graça? É simples assim? Não tem que pagar nenhum preço? Não. Eu não. Mas não quer dizer que não teve um preço. Você teve um preço e foi alto preço, e por isso nós estamos aqui, queridos. O preço foi tão grande que nós estamos aqui até hoje admirados com tamanha obra. Aí alguém pode dizer assim, mas é tão bom assim? É tão bom assim. Por isso que é boa notícia, né? Por isso que o Evangelho é boas novas. Por isso que é boas novas, né? Não é pelas minhas obras da minha obediência à lei. Mas se é tão bom assim, não é motivo para nós glorificarmos a Deus todos os dias? É para isso que nós nos reunimos, para adorar a Deus, para louvar o Senhor, que foi muito maravilhosa essa obra de Cristo. É isso. Por isso que nosso chamado, nós que alcançamos a fé mediante essa justiça, nós batalhamos por essa fé, porque existe uma batalha, né, Luiz? Mesmo porque hoje nós estamos ouvindo aqui, está muito gostoso, a gente vai ouvindo um, ouvir outro, e a gente vai compartilhando essas coisas, a gente vai se fortalecendo, mas tem momentos que a acusação vem, tem momentos que a condenação vem, que a culpa vem, e o apóstolo Paulo ele fala disso lá em 2 Coríntios capítulo 10, da nossa luta, né?
Vamos abrir aqui para a gente... Por quê? É muito bom, os irmãos ouvem aqui, a gente ouve aqui, mas existe uma batalha contra a nossa mente. A batalha, já foi até falado aqui nos comentários, que a nossa batalha é na nossa mente, né? E nós fomos tão impregnados da lei um dia, da religiosidade, da culpa, né? Da consciência de pecado, que se desvencilhar disso é somente pelo Espírito e pela fé, né? Antes de você ler isso, eu queria comentar o seguinte: todo o nosso como que a gente se comporta no dia a dia? O nosso comportamento é determinado pela nossa mente. Sim. Por aquilo que nós pensamos, sim, por aquilo que está construído na nossa mente. Então, de acordo com os padrões que eu tenho definidos na minha mente, é assim que eu me comporto. Né? Então, eu preciso entender o seguinte: se eu não estou me firmando nessa palavra, me firmando nessa fé e usufruindo de tudo que Jesus conquistou na cruz, eu preciso então mudar a minha mente. Foi por isso que Paulo diz que nossa mente precisa ser transformada, que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa. E é o que está acontecendo aqui. Nesse momento que a gente vai compartilhando, você vai recebendo aí, ó, a renovação está constante aqui. Ó. Isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sim. Ela penetra. Ela penetra. E ela vai tirando, ela vai quebrando fortalezas, destruindo fortalezas. Por que destruindo as fortalezas? Porque eu vou recebendo revelações da palavra, ou seja, a verdade da palavra vai substituindo na minha mente enganos que foram construídos ao longo da minha vida. Né? Ao longo da minha vida eu fui aprendendo muitas coisas erradas e meu comportamento é determinado por aquilo que eu construí na minha mente. Mas quando eu recebo a palavra, a revelação da verdade, eu vou substituindo essas fortalezas mentais, a minha mente vai sendo renovada. E aí eu vou sendo transformado. Porque agora eu vou me firmando na verdade e não no engano. Isso. A irmã Kátia aqui colocou aqui, ó. Viver uma vida voltada ao Espírito. Isso mesmo, ao Espírito. Né? E não dar lugar às emoções da alma, como dor, tristeza. É impossível. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Isso mesmo, querido. Mesmo me formando na fé, temos problemas. Nós não estamos livres dos problemas, aflições. A gente vive essas circunstâncias, nós vivemos esses problemas. É uma batalha diária. É justamente aí que eu aplico a minha fé. É justamente. Quando eu me deparo com circunstâncias, com aflições, com coisas que a Bíblia já me deu soluções, já me deu escapes para eu vencer essas dificuldades, aplicando a minha fé, exercitando a minha fé. Agora, a fé não viria se eu tivesse que falar o que nós deveríamos fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que obedecer a Deus dessa forma, eu tenho que fazer. Não, porque a obediência é a condição, a obediência é um fruto. É isso mesmo, Kátia, substituir as fortalezas da mente, e é o que nós vamos ler aqui. É difícil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A conexão teve uma quedinha aí, mas já voltou. Não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? E o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda, é aquela pessoa que está conosco todos os dias. Aí quando a gente pensa que o Espírito Santo está nos condenando, aí nós não temos a compreensão que é o próprio diabo, a nossa própria carne nos condenando. Quando o Espírito Santo está nos absorvendo, está mostrando a nossa realidade. Se Deus, que criou o homem, Ele sabe o funcionamento do homem, Ele conhece alma e espírito juntas, Ele conhece todas as coisas, Ele jamais nos daria algo que fosse prejudicial para nós. Se Deus, a vontade de Deus diz em Hebreus capítulo 10, que era que viesse um sacrifício perfeito para que nós tivéssemos uma consciência sem pecado. Então Deus não quer nada que
que aponte para nós o pecado desde lá com Adão. Ele falou: quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Não fui eu. Então, aí o apóstolo Paulo, ele fala, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 ao 5, ele fala assim, e você vai vencer, tá, meu irmão? Tá? Você vai vencer, isso não é por acaso que você está aqui conosco. Você creia que você está numa família, que essa família vai estar com você e você vai estar junto, vencer. Nós vamos vencer juntos essa questão aí. E só um comentário, o importante não é quando fala assim, eu tenho uma batalha na mente, no pensamento. Sim, mas eu não posso tentar vencer isso com as minhas forças. Não. Com pensamento positivo, com muito otimismo, com boa vontade, com esforço, com meu esforço. Tudo isso tem o seu lugar. Tem. Mas isso não é suficiente. Não é. Às vezes tem pessoas que têm mais, passaram mais traumas, mais dificuldades emocionais, então elas vão ter muito mais dificuldades. Então eu não tenho que tentar vencer isso com a minha força. Uhum. Não, eu vou me concentrar, eu vou meditar na vida, nos problemas. Não, isso não resolve. Eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para o amor de Deus. É o Evangelho. É o que a Bíblia fala, olhando firmemente para Jesus. Isso. Quando eu contemplo a sua glória, eu sou transformado. Então eu não olho para a minha capacidade e muito menos para as minhas fraquezas, para as minhas impossibilidades. Que se eu ficar olhando assim, eu vou entender que eu não consigo romper, que eu não consigo superar os problemas. Sim. Agora, eu olho para Jesus e creio. Olho para Jesus, contemplo a sua glória, as suas virtudes e creio que Ele tem tudo isso para mim. Quanto mais eu contemplo o Senhor, mais eu sou transformado à sua imagem. Amém. Isso que a palavra diz. Amém. Glória a Deus. Mas, olha só, olhar para Jesus, como o Luiz falou aqui, é pela fé, né? Na verdade, no momento que o Evangelho está sendo ministrado, que a sua obra, o seu amor está sendo revelado, nós podemos ver pela fé Jesus, né? Dentro de nós é ativado o amor de Deus na medida que nós ouvimos, o nosso olhar para Jesus, ele vem na medida que nós vamos ouvindo o Evangelho. O Evangelho é a resposta para todas as questões. Né? Por isso que Jesus falou assim, ide pregar o Evangelho. Né? Aí pode as pessoas pensar, porque o diabo vai querer atacar essa pregação do Evangelho e da graça. Porque o Evangelho da graça é o que resulta em transformação. Né? Porque olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Ele fala assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, aquilo que você falou. Isso. Não é com a nossa força, não é com a psique apenas. Nós precisamos de ações espirituais, o Evangelho que é totalmente espiritual. Nós precisamos de nos mergulhar na palavra. Precisamos dos recursos espirituais, de meditação, de confissão, de oração no Espírito. São coisas, são realidades que vão trazer, vai levar as nossas vidas para esse lugar de fé. Né? Aí ele fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para que destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. São coisas da mente. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Interessante essa palavra aqui, altivez. A gente vai pensando o que é altivez, né? Altivez vem de uma pessoa orgulhosa, né? Que não se rende à justiça de Deus, não se rende ao Evangelho da graça de forma alguma, que ele acha que tem que pagar um preço, ele acha que tem que ser pela sua obediência, acha que tem que fazer alguma coisa. Isso é altivez. Foi o que aconteceu com Israel. Eles foram altivos ao rejeitar a Jesus Cristo. Eles não creram em Jesus. Né? Por mais que Jesus tivesse feito tantos milagres no seu meio, eles não creram em Jesus. Né? Aí ele fala assim, aí a chave está aqui, né?
toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, que é a chave daqui, ó, a obediência de Cristo, a obediência dele, a obediência de Cristo na cruz. A obediência dele. E a obediência dele. Não é levar o meu pensamento cativo, manter meu pensamento aquilo que eu tenho que fazer em obediência a Cristo. Né? Embora isso não seja um erro, mas o que o versículo diz é: o meu pensamento tem que estar fixo na obediência de Cristo. Cristo obedeceu ao se entregar na cruz. Sim. É a obra da cruz que me liberta. E é bom a gente, assim, sempre colocando os versículos que falam isso, igual você falou isso aí, ó, que fala a respeito de Jesus, a obediência dele, que fala aqui, ó, lá em Filipenses, no capítulo 2, ele fala... Deixa eu achar aqui, que fala em Filipenses capítulo 2, que ele recebeu o nome, que está acima de todo nome. Eita. Tá. Estou vendo sobre obediência. No Filipenses 2,8, a si mesmo se humilhou. Quer dizer, é totalmente contrário de altivez, né? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Mas para que ele foi obediente até a morte? E morte de cruz? Foi por causa dele mesmo? Cristo precisava de vir à terra, ser obediente, para provar que ele era obediente, né? Ele veio à terra simplesmente para mostrar: olha, gente, eu sou obediente e comporte-se conforme a minha obediência. Não foi por isso que ele veio. Ele veio para que a glória da sua obediência fosse a nossa glória. O crédito da sua obediência fosse o nosso crédito. Por isso que Deus atribui a justiça. Justiça é como se nós tivéssemos obedecido tudo. Ele atribui a justiça sem as obras. Porque que justiça é essa? Senão a justiça de Cristo. E é interessante que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira com a ressurreição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É aqui que o meu pensamento tem que estar cativo. Nosso pensamento tem que estar aqui. Meu pensamento tem que estar sempre voltado para isso. Ele fez isso. Interessante, né? Quanto que valeu a justiça de Cristo? O quanto que dura essa justiça, Luiz? Esse ato dele dura quanto tempo? Dura por um momento só? Então, o Hebreus fala do sacerdócio de Jesus, né? O sumo sacerdócio. E ele cumpriu toda a lei quando a lei apontava para a obra de Jesus. Sim. Então, todos aqueles rituais eram limitados, né? Eles não eram perfeitos. Mas eles apontavam para um sacrifício perfeito. Sim. Então, qual o único sacrifício? Que sacrifício deveria ser feito para que eu fosse perdoado dos meus pecados para sempre, de uma vez por todas? Precisaria ter um cordeiro perfeito. Sim. O único sacrifício perfeito seria um sacrifício de um homem que não cometesse pecado. Sim. Todos pecaram. Só Jesus não pecou, e por isso esse sacrifício foi perfeito. Então a obediência dele foi a obediência de alguém imaculado, de alguém que obedeceu, que não pecou, foi para a cruz, se tornou a oferta perfeita para aqueles que recebem pela graça esse crédito da obediência dele, porque na lei existia um crédito para quem fosse obediente, né?
Ele foi o único que obedeceu perfeitamente. E o crédito de Cristo é um crédito eterno. Imagina a obediência dele para alguém que foi perfeito e cumpriu cabalmente toda a vontade de Deus. O que ele fez com essa justiça? Ele depositou na nossa conta. Amém. Glória a Deus. Aí, se eu acho que a minha falha e o meu pecado pode tornar o meu saldo negativo, eu estou dizendo que o meu pecado foi maior do que a obra de Cristo na cruz. A minha obra foi maior que a obra de Cristo. Né? A minha obra foi maior do que a obra de Cristo na cruz. Né? Então, nós temos um crédito de justiça, por isso que a veste de justiça que nós recebemos, né? Lá em Adão, Deus proveu uma veste, que justiça é uma veste que é eterna. Glória a Deus. Deus obteve para nós uma justiça eterna. Glória a Deus. Viva. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Amém. Tem falar alguma coisa, Luiz? Eu estou observando ali o comentário da irmã Kátia. Lê aí agora. Amém. Amém. Então, eu queria tentar contribuir com algo que eu aprendi, Kátia, que é o seguinte. Todas as nossas fraquezas, nossas limitações, nossos medos são da nossa natureza humana, né? Uma natureza pecaminosa, decaída, frágil, limitada. Nela tem coisas ruins, tem coisas boas e coisas ruins, mas são coisas terrenas. Isso é minha natureza humana, minha natureza carnal. Tudo que advém desse lugar vem impactar a minha alma, ou seja, minhas emoções, meus sentimentos. E é isso que gera medo, gera pânico, igual você citou aí. Então, na minha natureza humana tem coisas ruins, que trazem esses sentimentos negativos para mim, que geram medo. Porém, quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele tem comunhão com o Espírito Santo. Então é assim, a sua alma, que é a sua mente, seu intelecto, suas emoções, seus sentimentos, eles vão ser influenciados ou pela sua carne, que tem tudo isso de ruim, ou pelo seu espírito, que pode viver em comunhão com o Espírito Santo e receber toda essa verdade, receber todo esse benefício da obra redentora de Jesus. Então, você precisa escolher o seguinte: eu vou me inclinar para as coisas do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se eu me inclinar para as coisas da carne, a tendência é a morte. Tendência é morte. E se eu me inclinar para as coisas do Espírito, eu recebo vida. Né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa, dia após dia, confessar a palavra, recorrer à palavra, buscar a verdade da palavra e entender que isso é para você. Isso é para todos nós que aceitamos a Jesus. Nós, pela se é para graça. mim, peraí, é para mim, eu vou confessar isso. E vai confessando, vai se relacionando com o Espírito Santo, como se ele tivesse e está né, do seu lado. Na verdade, ele está dentro de você. Dentro de nós. Mas entenda assim, que você pode se relacionar com ele sem vê-lo. E vai confessando: eu creio nessa palavra, eu creio que Deus me ama, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio. Vai confessando isso. Você está fazendo o quê? Você está abrindo a porta do seu coração para o Espírito Santo. É se esforçar? Sim, é se esforçar. Mas entenda, não é o resultado do seu esforço que vai gerar libertação. É o quanto você se entrega. Sim. O seu esforço tem que ser o quanto você se entrega. E vem, Senhor, e abre o seu coração para o Espírito Santo. Deixa Ele te revelar, deixa Ele encher seu coração da verdade. Quanto mais você se inclinar para o Espírito Santo, isso vai mudar a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções vão ser determinados pela verdade da palavra de Deus.
Então daqui a pouco a sua mente vai sendo conformada à palavra de Deus. Aí as coisas negativas da sua carne vão tentar te atingir de novo, como tem atingido, e já não vão encontrar espaço, porque o seu coração foi cheio da palavra, foi enchido de verdade, de revelação, de coisas superiores às coisas terrenas. Amém. E entenda outra coisa importantíssima: o diabo, ele não pode nos tocar. Como que ele nos atinge? Justamente pegando as nossas fraquezas, justamente entrando pela nossa carne, trazendo coisas ruins para atingir a nossa alma, nossas emoções. É assim que ele tenta nos parar. E lembra que a gente está falando desde ontem sobre o medo? Todas essas coisas negativas, ele tenta trazer pânico, medo para a nossa vida, e assim ele tenta nos parar. E aí a gente fica paralisado nesse medo, a gente fica totalmente envolvido com isso, esquecendo das coisas maravilhosas que Jesus fez por nós. Então, peraí, fecha essa porta, tenta anular essa interferência maligna, esses laços com a carne, tenta anular isso como? Olhando para Cristo, olhando para a obra de Cristo. Confesse todos os dias, acorde e vá dormir confessando essa palavra. Né? Essa palavra é a verdade, e a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Porque assim como a gente ouve muitas vezes uma mentira, e essa mentira se torna verdade, se você ouve muitas vezes uma verdade que antes para você era uma mentira, essa verdade, que é a verdade, se torna verdade para você. Então, ela tem que se tornar verdade no seu íntimo, né? Uma verdade no seu coração. Eu sei que eu falei palavras aqui que são hiperbolizadas, sei lá como é que fala, né, no português, mas é isso. É você assumir a verdade como ela é verdadeira, né? Mas amém, queridos. Outra coisa que eu queria falar com cada um de vocês aí, vocês que nós temos um grupo de WhatsApp que se chama Conexão da Graça. Conexão da Graça. Então, quem quiser pode deixar o telefone ou no meu Messenger, o celular, fala assim, para incluir no grupo Conexão da Graça. Esse grupo, a gente tem alguns irmãos que compartilham apenas mensagem da graça. Porque se vocês, diante disso, vocês ouvirem coisas da lei, vai trazer prejuízo, porque a lei ela vai te arrancar nesse lugar em que a graça está te levando, né? Em que a graça está te revelando. Então nós vamos deixar aí o telefone vocês depois, já até colocou o telefone dela aí, depois nós vamos incluir, tá? Ou Kátia, mais alguém que quiser depois, não quiser colocar o seu número aqui, nós vamos depois, pode mandar pelo privado, pelo Messenger, que nós vamos estar colocando o seu número para estar diariamente sendo assistido por esses devocionais que são recursos, né? Amém. A gente vai meditando sobre a verdade, essas coisas, e a verdade nos libertando. Amém. Não somos nós que nos libertamos, queridos, é a verdade que você acolhe que te liberta. Amém. Não é pela sua força, é pela força da verdade. A verdade por si só, ela já tem a força, já tem a vida que transforma o nosso interior. Amém, queridos? Nós vamos estar nos preparando agora para estarmos ceando, e nós vamos cear. Quem pode participar da ceia? Aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não é Salvador pelas suas obras. Se você acredita que você é salvo pelas suas obras, não participe da ceia, que não tem sentido algum. Agora, se você crê que você foi salvo pela obra do Calvário, então você participa, porque você está desfrutando dos benefícios que a graça que tem para a sua vida. Porque nós estamos celebrando a nova aliança e não a velha. A velha era pelas obras, pela obediência do homem. A nova é pela obediência de Jesus. Nós somos salvos pela obediência dele. A glória que nós temos hoje é pela obediência dele. Ele imputou sobre nós a sua justiça, porque um dia na cruz ele foi despedaçado, derramou sangue, ele foi feito pecado.
É isso que é celebrar a nova aliança. Ele foi feito por Deus pecado. Hoje eu estava meditando em Isaías 53, que diz assim: ao Senhor agradou moê-lo. Eu fico pensando assim, gente, Deus, Ele nos amou tanto que agradou ver o seu filho sendo moído. Mas certo que Deus depois o honrou sobremaneira, né? O exaltou sobremaneira. Mas nós sabemos que o trabalho é a justiça que Ele nos deu em Cristo. Mas nós vamos participar nesse momento, e depois de nós participar, nós vamos estar orando em nome de Jesus, queridos. Então pegue seu pão, seu cálice e participe, porque o pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue que trouxe redenção gratuita para nós. Amém? Vamos participar? Obrigado, Pai. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, pela tua graça pela nova aliança disponível em nossa vida. Nós somos tão abençoados, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a sermos convencidos dessa justiça tão maravilhosa, pela dádiva da justiça. Nós somos justos pela fé no sangue de Jesus. O Senhor nos vê completamente justo, assim como Jesus é. E, Senhor, Ele nos dá glória, a glória da sua obediência. Oh, aleluia, essa glória que vivifica o nosso corpo, que traz saúde para o nosso ser. No nome de Jesus, nós ministramos saúde para a vida de cada irmão, declaramos restauração do corpo, dos ossos, do sangue. Nós declaramos o corpo saudável para nossas vidas. Nós somos chamados para viver sãos, porque o Senhor Jesus se fez enfermo na cruz para nos fazer curados. Pai, nós recebemos essa graça no nosso corpo, vida, saúde nas nossas emoções, restauração pela obra da cruz, Senhor. Nós recebemos tudo isso no nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu favor estendido sobre nós nesta noite, sobre a vida de cada irmão, cada um que nos assistiu e que vai nos assistir, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom estarmos aqui compartilhando com vocês. Que Deus, eu vou falar aqui algo que é redundante, né? Que Deus continue te abençoando, mas a bênção dele está sobre sua vida. Creia nisso, creia naquilo que Jesus Cristo fez sobre você. Creia e receba com todas as suas forças, para a glória de Deus. Cid, nós te amamos. Beijão. Amém. Queridos, fiquem na paz, fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E não deixe de colocar o seu número depois, para nós incluirmos no grupo do Conexão da Graça, tá bom? Fiquem na paz, queridos, fiquem na graça. Fique com Deus, graça e paz. Amanhã nós estaremos juntos.